Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje vocês vão ver o que fazer quando o TCC está travado, quando você trava na hora de escrever o TCC. Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Combinado? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Débora, eu sou professora, revisora e afiliada. E hoje eu resolvi trazer esse assunto porque eu sei que tem muita gente que passa por esse problema, muitos alunos passam por esse problema, principalmente porque não tem o hábito, né, da escrita, não tem o hábito da leitura, principalmente. Geralmente quem lê bem, escreve muito bem também, elas são habilidades complementares, então por isso que estou trazendo este vídeo, para ajudar vocês, no caso, digamos assim, a solucionarem esse problema quando vocês passam pelo bloqueio criativo. Ele não está aqui no título, mas é basicamente isso, quando você passa pelo bloqueio criativo, ou seja, quando você trava na hora da escrita do TCC, o que você vai fazer. Então vamos lá. Bom, primeiramente, o que você vai fazer, caso se você tiver há muito tempo ali se debruçando sobre o texto e não consegue, você perceber que não sai nada, ou seja, que você tá tentando, você só tá se estressando, tá passando o tempo e resultado que é bom, nada, procure fazer pequenas pausas. As pausas, elas são excelentes para reduzir o estresse também e para a criatividade fluir. Então, procure fazer pequenas pausas. Aplique o método Pomodoro, entendeu? Aí vai variar o tempo que você vai colocar para fazer a tarefa e para fazer as suas pequenas pausas. Geralmente o Pomodoro ele tem o tempo mais ou menos de 25 minutos, né? Você vai ficar se debruçando sobre aquela tarefa e 5 minutos de pausa, de 5 a 10 minutos de pausa. Mas aí fica a seu critério se você quer colocar um tempo maior de pausa ou menor. Faça pequenas pausas. Se você perceber que não está fluindo, só que a sua criatividade está estagnada e se você só está se estressando. Outro ponto importante é você revisar as suas anotações. Antes de você pegar, no caso, para escrever, seja no computador ou escrever propriamente dito na folha, procure revisar tudo que você anotou, porque lembre-se, a hora que você está escrevendo o seu TCC, ele é um texto do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, você vai, a partir de uma tese, desenvolver até chegar a uma conclusão. Então é importante você revisar as suas anotações, revisar todos os documentos ao qual você está se baseando para escrever este trabalho. Então volte ao seu texto, leia os seus rascunhos e o material coletado. Se você tiver o hábito de fazer fichamentos, revise também os seus fichamentos. Aí é um bom momento para, antes de você pegar novamente para escrever, você retomar o seu texto. Próximo passo. Procure ler fontes, outras fontes eu quero dizer com fontes relacionadas. Por exemplo, no caso do seu TCC, você vai pegar bastante artigos sobre aquele assunto. Aí você vai selecionar os melhores, claro, para colocar no seu trabalho, porque existem vários artigos sobre um determinado assunto. Então, preciso estabelecer critérios para você, caso selecionar ou não esses artigos. Mas procure, para essa criatividade fluir, pesquisar trabalhos semelhantes ou de assuntos relacionados ao seu tema. Isso vai fazer com que você, além de expandir os seus horizontes, isso vai fazer com que a sua criatividade flua. Isso pode dar, inclusive, ideias para, digamos assim, dar novas perspectivas para o seu trabalho, ou seja, provavelmente você tinha a intenção que o seu trabalho tomasse um determinado rumo e com a leitura desses assuntos relacionados, seu trabalho pode tomar outro rumo, aos quais você não havia considerado inicialmente. É importante, inclusive essa foi uma dica que eu dei quando eu estava falando sobre leitura, que o bom leitor, ele não somente lê, no caso, os livros com os quais ele está interessado, como ele também lê aquelas notinhas de rodapé, aquelas referências ao qual o autor geralmente coloca no final do livro, entendeu? Geralmente é isso que vai tornando aquele estudante um entendedor daquele assunto, entendeu? Por quê? Porque ele vai procurar cada vez mais assuntos relacionados. Lembre-se, o conhecimento, ele não é algo linear, ele é como se fosse uma árvore, ele tem vários ramos que se interligam, preste atenção nisso. Próxima etapa, mude de ambiente. Se aquele ambiente estiver desconfortável, se você não estiver, se você já está há muito tempo ali, você está percebendo que ele não está fluindo, mude para um ambiente mais silencioso, ao qual você possa se concentrar mais, entendeu? Focar a sua atenção realmente nessa tarefa. Aí eu dei exemplo aqui de uma biblioteca, mas pode ser um café ou outro cômodo aí da sua casa, uma varanda, você ficar bem perto assim meio que da natureza, é interessante. Um lugar mais afastado, né, qual você possa ficar sozinho, você possa se
debruçar sobre aquela tarefa, você possa realmente focar naquela tarefa, na tarefa de escrever o seu TCC. A mudança de cenário pode sim renovar a sua energia e criatividade. Próxima dica: procure escrever de forma livremente. Não se atenha à norma, não se atenha à gramática, não se atenha à coerência e à coesão inicialmente. Procure escrever de forma livre, mesmo que as ideias não façam sentido. Isso aí é um exercício para criatividade fluir. Deixa a revisão para depois. Esse é um ótimo exercício para que a sua criatividade flua. E tente pensar por esse lado. Todo texto vai passar por revisão. Por mais que você seja um escritor experiente, mas se você tem experiência com a escrita, o seu texto vai sim precisar de revisão. Não importa o quão bom você seja. Até as pessoas que vivem disso fazem várias revisões antes de publicar um determinado documento. Por que você vai ser diferente? E por último, mas não menos importante, que é também excelente para fluir a criatividade, explicar para si mesmo o que escreveu. Ou seja, aquilo ali faz sentido realmente. Eu não deturpei as palavras do autor, eu compreendi realmente o que o autor quis dizer. Ou seja, a partir do momento que você consegue explicar o assunto, isso significa que além de você compreender esse conteúdo, você também pode identificar possíveis erros. Podem ser de sentido, entendeu? Porque, gente, isso é um ponto que eu bato, entendeu? Que eu falo para várias pessoas. Não é porque a pessoa, por exemplo, um autor escreveu um livro que você vai tomar tudo aquilo como verdade. O bom escritor, ele quer que, digamos assim, o leitor, ele estabeleça um diálogo entre eles, certo? Você não tem que concordar com tudo, você tem que avaliar as ideias, claro, de acordo com a sua experiência de vida, de acordo com o que você sabe, e ver no que você concorda com o autor e no que você discorda. Inclusive, esse é um ponto que eu tava até vendo sobre um livro que fala exatamente sobre isso, né? Como você realmente extrair todo o conhecimento de um livro. Você tem que fazer esse diálogo com o autor. Você tem que ter esse contato e não simplesmente ler como um espectador assiste um espetáculo. O autor ele tá falando, eu tenho só que pegar e assistir. Não, a leitura também tem uma parte ativa. O problema é que poucas pessoas explicam sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem saber do que eu estou falando, procure ler o livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, que ele dá um panorama bem interessante, como radiografar um livro. Tem algumas etapas que você tem que seguir para, no caso, fazer essa leitura que ele chama de leitura analítica. Ficou claro? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe. Lembre-se que conhecimento não é crime e deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e dicas de português. Vou deixar abaixo também o link do Monográficos para todo mundo que está aí abaixo na caixa de informações. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, tem aí também o link do blog, tem o link do meu portfólio, tem o link do WhatsApp e Telegram, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Tem o direct do Instagram também. Eu não tô tão ativa lá, mas eu prometo que eu vou voltar, que eu tô me adaptando a uma certa rotina, ainda não consegui me organizar direito, mas prometo que eu vou voltar a postar lá. Então é isso, até a próxima, bons estudos, foquem no TCC e tchau!